A Mercedes-Benz é uma das montadoras mais antigas e luxuosas do mundo, valendo cerca de 80 bilhões de dólares. Mas estando entre os carros mais desejados e caros hoje, é fácil esquecer que seu começo foi humilde. Tudo começou com um pobre engenheiro que enfrentou muitas dúvidas e fracassos em sua busca pela construção da primeira carruagem sem cavalos. Apesar de seus desafios, ele provou que todos estavam errados e transformou seu pequeno empreendimento na primeira e maior empresa de produção de automóveis do mundo. Mas o que começou como uma história de sucesso tomou um rumo surpreendentemente sombrio, quando a empresa lucrou com o fornecimento de veículos militares para os nazistas. Então sente-se e relaxe, porque vamos falar sobre a história insana da Mercedes-Benz e o homem que deu vida ao automóveis, Carl Benz. Nascido em novembro de 1844 na cidade alemã de Mühlberg, em uma família de classe baixa. Seu pai era um motorista de locomotiva que mal conseguia sustentar sua família. No entanto, quando Carl completou 2 anos, seu pai faleceu, deixando sua mãe em terríveis dificuldades financeiras. Desnecessário dizer que a infância de Ben não foi fácil, mas apesar de viver na pobreza, sua mãe fez tudo o que podia para garantir que seu filho tivesse uma boa educação. Graças a ela, Carl pôde frequentar a escola e mostrou sinais de genialidade desde muito jovem, principalmente em química e mecânica. Aos 15 anos, após passar por etapas e ser aprovado no vestibular para engenharia mecânica na Universidade de Karlsruhe, Carl Benz conheceu um professor chamado Ferdinand Rettenbacher, que desempenharia um grande papel em sua vida. Rettenbacher é considerado a figura principal que transformou a engenharia mecânica em uma profissão na Alemanha. Ele sabia que os motores a vapor, que eram usados principalmente em ferrovias e barcos na época, estavam rapidamente se tornando coisa do passado. Com a visão de seu professor, Carl Benz logo percebeu a necessidade de um conceito totalmente diferente. Enquanto muitas pessoas inicialmente riram de sua visão, ele sempre acreditou que só precisava de mais tempo para provar isso. Depois de se formar em Karlsruhe com 19 anos, Benz passou os 7 anos seguintes trabalhando em vários empregos de engenharia e construção. Ele usou tudo o que aprendeu para iniciar seu próprio empreendimento. Carl fez parceria com um mecânico chamado August Ritter, e juntos começaram a operar. Em uma oficina mecânica em Mannheim, Carl também fez parceria com um mecânico chamado August. Na mesma época, ele continuou trabalhando em seu projeto paralelo, tentando desenvolver uma carruagem motorizada. Assim, ter um parceiro para ajudá-lo a administrar o negócio parecia essencial. No entanto, infelizmente para Carl, seu parceiro de negócios acabou não sendo confiável. Depois que suas ferramentas foram apreendidas pelas autoridades locais, sua empresa lutou imensamente durante o primeiro ano. Felizmente, Carl também conheceu uma mulher nessa época, Bertha Ringer, que se tornaria sua esposa alguns anos mais tarde. Bertha, nascida em uma família rica, era uma mulher de valores fortes e não suportava ver os esforços de seu noivo sendo desperdiçados por seu parceiro de negócios. Ela decidiu usar seu próprio dote para comprar toda a parte de Ritter na empresa, colocando ela e Carl no controle total do negócio. Juntos, eles foram capazes de mudar a situação e manter o negócio funcionando durante os próximos 10 anos. Apesar de todas as lutas durante este período, Carl mostrou sua verdadeira genialidade fazendo grandes desenvolvimentos e avanços em seus experimentos paralelos. Ele desenvolveu um motor a gasolina de 2 tempos em 1879 para ganhar mais receita. Além disso, começou a patentear suas invenções, como o sistema de ignição, vela de ignição, carburador, embreagem, câmbio de marchas e um radiador de água. Com esses projetos, Carl não só estava se aproximando de realizar seu sonho de uma carruagem sem cavalos, mas também permitiu que ele adicionasse mais produtos que poderia vender em seu negócio. No entanto, o negócio não estava indo tão bem quanto ele esperava. Isso o forçou a se associar com outros investidores e, eventualmente, transformar seu negócio em uma sociedade anônima em 1882. No final, Carl ficou com apenas 5% das ações da empresa e, portanto, foi rebaixado de sua posição. Para piorar as coisas, suas ideias não eram mais levadas em consideração quando a empresa projetava novos produtos. Na verdade, ele não tinha voz na empresa. Frustrado e magoado com isso, Carl arrumou suas coisas e deixou a corporação no ano seguinte. Deixar sua empresa foi um duro golpe para Carl,
mas a decepção o deixou ainda mais determinado a ter sucesso. Sua paixão de longa data por bicicletas o levaria a Max Rose e Friedrich Wilhelm, dois homens que possuíam uma oficina de bicicletas em Mannheim. Juntos, eles estabeleceram a Benz & Cia e se concentraram na fabricação de máquinas industriais e motores estacionários a gás. Ao contrário do empreendimento anterior de Carl, este começou muito bem e tornou-se bastante lucrativo dentro de um curto período de tempo. Com uma renda constante e uma equipe de 25 pessoas, Carl finalmente direcionou seu foco principal para o sonho de sua vida: construir um automóvel usando seu motor a gasolina. Em vez de simplesmente adicionar um motor a uma carruagem, Carl construiu a carruagem em torno do motor. Usando tecnologia semelhante à de uma bicicleta, ele construiu o que muitos consideraram ser o primeiro automóvel verdadeiro em 1885, o motorvagem patenteado por Benz. Este veículo de 2 lugares rodava em 3 rodas formando um triciclo e era movido a gasolina por um motor de 4 tempos. Seu motor de um cilindro produzia 2/3 de potência e podia atingir cerca de 11 km por hora. Benz sabia que isso era revolucionário e, após testar e refinar seu veículo, ele o apresentou ao público no verão de 1886. No entanto, ele recebeu muitas críticas por sua invenção. Enquanto alguns admiravam sua criação, a maioria das pessoas era cética em relação à máquina. Muitos não queriam que ele dirigisse nas ruas principais por medo de que o veículo pudesse explodir. Alguns até estavam convencidos de que Benz era o diabo dirigindo uma carruagem infernal. Os parceiros de negócios de Carl não ficaram muito felizes com isso, pois sua obsessão com o automóvel o mantinha longe de seu trabalho, e eles não conseguiam ver como sua invenção poderia ser útil. Por que alguém compraria uma máquina dessas? Eles argumentavam que não era mais rápido que um cavalo, podia quebrar facilmente e podia ficar sem combustível. No entanto, Carl Benz estava convencido de que sua carruagem sem cavalos era o futuro e começou a fabricar carros para venda em 1888, a primeira pessoa no mundo a fazê-lo. O apoiador era sua esposa, que costumava ficar com o marido na oficina, oferecendo-lhe novas sugestões. Mas mesmo depois de adicionar melhorias, as pessoas ainda não conseguiam ver a visão de Carl. Por outro lado, as poucas pessoas que compraram os carros só podiam usá-los para cobrir distâncias curtas, e mesmo assim, precisavam de mecânicos para estar com eles o tempo todo. Com o que foi dito, uma coisa estava clara: Carl precisava convencer o mundo de que o automóvel estava aqui para ficar. Uma manhã no verão de 1888, Bertha Benz levantou-se muito cedo, enquanto Carl ainda estava na cama, e pulou no carro do marido para embarcar em uma das viagens mais importantes da história do automóvel. Ela trouxe seus 2 filhos e partiu para visitar sua mãe em Forstheim. Bertha não informou ao marido sobre seus planos, provavelmente porque, se ele soubesse, não a deixariam ir naquele momento. Nenhum carro ou carruagem motorizada jamais havia tentado uma viagem tão longa, mas ela estava determinada a provar a importância da invenção de Benz. No entanto, sua viagem não foi um passeio no parque. Bertha encontrou muitos problemas ao longo do caminho, como cruzar estradas empoeiradas e pedregosas feitas para cavalos, tendo que parar em uma farmácia para abastecer e até mesmo ter que fazer alguns reparos mecânicos. A viagem de 120 quilômetros levou Bertha e seus 2 filhos por mais de 12 horas, mas eventualmente todos chegaram com segurança a Forstheim. Mais do que qualquer coisa, a viagem atingiu o objetivo que Bertha se propôs a alcançar: fazer as pessoas perceberem que o automóvel era a próxima grande novidade. Com isso, o Benz Motorwagen se tornou o assunto da cidade e recebeu grande publicidade para os negócios de Carl. Logo, a Benz & Cia começou a se expandir rapidamente, tanto que em 1890 se tornou o segundo maior fabricante de motores na Alemanha. Embora não estivessem vendendo carros, e sim motores estacionários a gasolina, a adição de 2 novos parceiros de negócios, Friedrich von Fischer e Julius Ganz, ajudaria a mudar isso. Eles cuidavam do lado comercial e de marketing das coisas, enquanto Benz podia se concentrar mais em seus objetivos de engenharia. Benz foi capaz de patentear várias novas inovações no carro, como a transmissão planetária, a direção de pivô duplo e o motor plano com configuração boxer.
Ele também projetou e fabricou um automóvel novo e aprimorado por recomendação de seus parceiros de negócios, que chegou ao mercado em 1893 e foi chamado de Benz Victoria. Este era um veículo mais luxuoso para 2 passageiros, equipado com um motor de 3 cavalos de potência, capaz de atingir 11 km por hora. Graças à sua confiabilidade, o veículo vendeu razoavelmente bem. Mas foi o seu próximo carro que realmente decolou, o Benz Velo. Com uma produção total de cerca de 1.200 unidades, o Benz Velo se tornou o primeiro carro de produção em larga escala do mundo. Isso fez da Benz & a maior empresa automobilística do mundo durante a década de 1890 e início de 1900. No entanto, enquanto a empresa Benz estava desfrutando de seu sucesso recém-descoberto, também estava sentindo muita pressão de outra empresa que estava estabelecida não muito longe, a Daimler Motorengesellschaft. Gazette-Soft era dirigido por Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach. Ambos eram engenheiros brilhantes, mas Gottlieb Daimler, em particular, era conhecido por ser muito competitivo e possuía muitas conexões e conhecimento de como administrar um negócio. O primeiro carro Daimler a ser vendido comercialmente apareceu em 1892. 2 anos depois, eles lançaram um carro de 2 cilindros e, em 1897, introduziram seu primeiro modelo de motor dianteiro, o Daimler Phoenix. Ficou claro que a empresa Daimler estava alcançando a Benz, pois seus veículos pareciam mais atraentes e confortáveis para o público. Infelizmente, o Sr. Daimler faleceu em 1900, deixando Maybach no comando da empresa. Mas foi sob o controle de Maybach que ele projetou sua maior conquista, o Mercedes de 35 cavalos de potência, em 1901. O que torna este veículo tão especial é que foi o primeiro automóvel a encarnar a nossa ideia moderna de um carro. Ele estava equipado com um potente motor a gasolina. A carroceria era mais larga e maior, com um chassi de aço feito sob medida. Inicialmente construído para corridas, este veículo foi feito a pedido do rico empresário Emil Jelinek, que decidiu batizar o carro com o nome de sua filha, Mercedes. Este carro venceu várias corridas de rua e eventos de hill climb, atingindo uma velocidade máxima de 90 km por hora, superior a qualquer outro veículo de sua época. Isso chamou muita atenção da empresa Daimler, que decidiu renomear todos os seus veículos para Mercedes e começou a produzir novos modelos para corrida e uso público com o mesmo nome. No entanto, essa nova tendência não agradou os parceiros de Carl Benz, que queriam uma resposta imediata para combater a concorrência. Eles trouxeram alguns designers franceses para ajudar com um novo modelo mais rápido, sem a aprovação de Carl Benz. Ele ficou zangado e chateado com a decisão deles. Ele nunca gostou da ideia do automobilismo e sempre preferiu dirigir devagar e com cuidado. Ele ficou horrorizado com o barulho e o perigo de alguém dirigir em alta velocidade em vias públicas. O carro construído por sua equipe também não deu certo, e isso se tornou prejudicial para a empresa Benz, que sofreu novas crises entre 1903 e 1904. Irritado e desapontado, Carl decidiu deixar sua empresa, embora ainda permanecesse no conselho de administração. No final, ele concordou em permitir que seus carros corressem, e foram esses sucessos nas corridas que finalmente resgataram sua empresa. Em 1808, Benz tinha um piloto de 120 cavalos de potência, um monstro que rugia de Leningrado a Moscou em 8 horas e meia, com uma velocidade média de 80 km por hora. Isso foi um feito incrível, considerando o quão primitivas as pistas eram na época. Mas foram os Blitz e Curve, de 200 cavalos de potência, que colocariam a marca em destaque. Construído em 1909, esse carro de corrida quebrou o recorde absoluto de velocidade feito por qualquer trem, avião ou automóvel da época, atingindo velocidades de mais de 225 km por hora em 1911. Isso colocou a empresa ao lado da Daimler como um dos carros mais desejados da época, e ambas as empresas tiveram boas vendas nos anos seguintes. No entanto, esse sucesso durou pouco, pois a Primeira Guerra Mundial estourou, sacudindo a vida de todos, assim como a economia global. Após a derrota da Alemanha na guerra, o país passou por uma recessão econômica, e as duas empresas Daimler e Benz acabaram lutando muito para fortalecer suas chances de sobrevivência.
As duas empresas deixaram a rivalidade de lado e firmaram um acordo em 1924, no qual concordaram em combinar seus esforços de produção e marketing, mantendo seus nomes individuais para economizar custos. No entanto, esse acordo durou apenas 2 curtos anos, quando a economia alemã piorou, e as duas empresas foram forçadas a se fundir completamente em 1926, criando uma nova empresa chamada Daimler-Benz. A empresa renomeou seus veículos como Mercedes-Benz e lançou vários modelos impressionantes no final da década de 1920, como o Mercedes-Benz tipo 630 e os modelos SS e SSK. Um dos melhores e mais brilhantes engenheiros que ajudaram a desenvolver esses veículos foi Ferdinand Porsche, cujo nome mais tarde se tornaria bastante famoso na indústria automobilística. Enquanto Karl permanecia no conselho de administração da Daimler-Benz, pôde testemunhar o sucesso de seus automóveis e maravilhar-se com o quão longe a indústria automobilística havia chegado em sua vida. Karl Benz faleceu poucos anos após a fusão da empresa, em abril de 1929, com 84 anos. Após a morte de Karl Benz, a empresa continuou a crescer em tamanho e força, tornando-se uma das montadoras de carros de melhor desempenho do mundo. No entanto, quando Hitler subiu ao poder na Alemanha em 1933, ele queria mostrar a engenharia e tecnologia alemã para o mundo, na esperança de elevar seu ponto de vista político acima dos de seus contemporâneos. Uma maneira pela qual ele decidiu impressionar o mundo foi exibindo carros alemães no automobilismo internacional. Quase imediatamente, ele forneceu um grande subsídio para a Daimler-Benz se envolver em corridas de grande prêmio. Nenhuma outra montadora daquela época gastaria tanto tempo e dinheiro construindo carros tão rápidos quanto a Daimler-Benz, e esse fato ficou evidente nas pistas. De 1934 a 1939, a Mercedes dominou as corridas de grande prêmio, dirigindo a 320 km por hora. No entanto, eles também foram desafiados por um novo rival, a Auto Union, outra montadora alemã patrocinada por seu próprio país. A Auto Union também teve sua parcela de sucesso durante o mesmo período, vencendo 25 corridas de 1935 a 1937. Esses sucessos colocaram a Alemanha no topo do mundo dos eventos de automobilismo, especialmente a Mercedes-Benz, que até se tornou a marca de carros preferida de Hitler. Usado por políticos nazistas de alto escalão e outros funcionários do eixo, no entanto, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, a empresa Daimler-Benz logo se encontraria em sério perigo. A demanda por carros civis de passageiros tornou-se escassa, e eles começaram a fabricar veículos militares, submarinos, tanques e motores de aeronaves para os militares nazistas. Sua maior linha de negócios eram caminhões militares capazes de transportar de 3 a 6 toneladas e meia de suprimentos. Em 1942, eles pararam completamente de produzir carros públicos, pois todos os seus recursos foram direcionados para o esforço de guerra. À medida que a guerra se intensificava, novos funcionários eram necessários para lidar com o aumento da produção de armamentos, já que toda a força de trabalho estava lutando na linha de frente. A Daimler-Benz começou a recrutar mulheres a fim de manter os volumes unitários necessários. No entanto, isso ainda não era suficiente para atender a demanda, então a empresa recorreu ao uso de trabalho forçado. Sob imensa pressão dos alemães, a maioria desses trabalhadores era da Europa Oriental, internados em campos de quartéis com ambientes precários, semelhantes a prisões. Enquanto os detidos em campos de concentração eram monitorados pelas SS e enfrentavam condições de vida desumanas. Muitas pessoas morreram nesses campos devido a grave desnutrição, maus tratos ou até mesmo tortura. Em 1944, quase metade de todos os 63 mil funcionários da Daimler-Benz eram trabalhadores forçados. Quando a guerra terminou em 1945, a empresa sofreu um grande golpe devido ao Acordo de Potsdam. Todos os ativos alemães no exterior foram confiscados e usados para o pagamento de indenizações, o que levou a Daimler-Benz a perder todas as suas subsidiárias, afiliadas e filiais. Elas foram despojadas e retornaram às suas próprias fábricas em seu país de origem. Em outras palavras, eles tiveram que começar tudo de novo e se reconstruir novamente.
A Daimler-Benz foi reestruturada e teve que desintoxicar sua alta administração devido a essas mudanças drásticas. A empresa obteve uma licença de produção das autoridades de ocupação americanas em 1946, embora suas fábricas tenham sofrido graves danos causados por bombardeios. A Mercedes-Benz ainda tinha a vantagem de possuir sua própria fábrica, ao contrário de muitos concorrentes como BMW ou Adler, que ficaram em território soviético e perderam sua infraestrutura. A empresa Mercedes-Benz concentrou seus esforços na produção de ambulâncias, veículos de patrulha policial e vans de entrega. Em 1947, a produção de veículos de passageiros foi retomada, com apenas 1.045 modelos sendo produzidos naquele ano. Mesmo nessas condições menos do que ideais, a Daimler-Benz conseguiu obter lucro. A partir da década de 1950, a Mercedes-Benz recuperou grande parte de sua influência, fazendo um forte retorno também nos eventos de automobilismo, alcançando vendas de sucesso em todo o mundo, tanto que em 1954, a empresa já havia lucrado mais de $1 bilhão ao longo dos anos. A Mercedes mudou completamente sua imagem e se tornou uma das marcas de carros mais valiosas do mundo. Mas nada disso teria sido possível sem Carl Benz, que, apesar de sua humilde origem, desafios e críticas, teve coragem e determinação para transformar seu sonho em realidade. E assim chegamos ao final deste vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo e que tenha sido útil para vocês. Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueçam também de deixar nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado mais uma vez por assistir. Até a próxima!